Olá a todos, eu estou aqui apresentando nossa aula de Eletrônica Básica, parte 2, Fundamentos em Elétrica. Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo e vamos para a nossa aula aqui, ok? Eletrônica Básica, parte 2 agora, ok? Bom, resistores e lei de Ohm, né? Resistores são dispositivos que utilizam como finalidade transformar energia elétrica em energia térmica ou limitar a corrente elétrica que um circuito passa ali, né? O objetivo dele é limitar a passagem de energias ali. Desse jeito, ele transforma parte dessa energia em energia térmica, calor. Okay? Ele é comum encontrar de 4 faixas e 5 faixas. E de cores diferentes também. Nesse caso tem 2 cores ali. A leitura de código de cores, né? Essa leitura de código de cores serve para indicar qual que é o valor daquele resistor. Por mais que pareça que é o mesmo tamanho, tem cores diferentes indicando o seu valor, de quanta energia que ele vai passar ali, vai bloquear ali. Então a primeira e a segunda faixa, ele está indicando que são os 2 primeiros números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, o que está ali na frente. A terceira faixa é o valor multiplicador, vai multiplicar por 1, por 10, por 100, por 1000. E a quarta faixa, a tolerância. Se tem 5 faixas, né? Então nesse caso aqui, a quarta faixa seria a multiplicadora. Os 3 primeiros seriam os números e a quarta esse multiplicador, ok? Vamos entender um melhor aqui com esse código aqui na frente para nós, né? Aqui embaixo estão vendo os valores das cores. Então faixa 1, faixa 2, faixa 3 e o multiplicador, né? Entendeu como que eu falei? Vezes 1, vezes 10, vezes 100, vezes 1K, o K vale como fosse 1000, ok? A ferradura aqui, lembrando que é o ohms, que é referente a ele. O primeiro exemplo aqui nós temos essas 3 faixas aqui. Então a primeira, a segunda é 56, 5, 6. A terceira vale quanto? Vale 10K. Então é 50 vezes 10K, seria quanto? 560K. K vale 1000, né? A tolerância aqui na frente. Na de baixo aqui, já são 3 faixas, porém a quarta faixa vale quanto? 0. Quer dizer então que o resistor de baixo é mais sensível que o de cima. Se passar uma corrente muito forte, queima o de baixo. E o de cima passaria, por exemplo. De acordo com a situação, tem circuitos mais sensíveis, precisa de resistores mais sensíveis, para evitar de queimar ele e ter um prejuízo maior, né? Resistores são peças usadas em circuitos elétricos que têm como principal função converter energia elétrica em energia térmica, usados em vários dispositivos, como dissipadores de calores e aquecedores, né? Alguns exemplos que nós podemos ter em casa, né? Lâmpada incandescente, essa já não é mais utilizada hoje em dia, mas deve achar algum outro canto aí, talvez você ache um dela ainda. Chuveiros elétricos, muito comum em achar ele, porém hoje em dia é bem fácil trocar eles, não tem tanta dificuldade assim. Vai no supermercado, compra ali o resistor, chega em casa, desliga a energia, troca ele, 10 minutos depois está no banho quentinho. Filamento com aquecimento em estufa e em outras atividades também, né? Potenciômetro. Potenciômetro também é um tipo de resistor que ele varia, que tem vários divisores nele que ele consegue variar a quantidade de energia que passa nele. Desculpa. Nesse caso, você deve reparar que é muito comum em ventiladores, principalmente ventilador de teto, ou algumas lâmpadas também, que pode regular a quantidade de energia que passa nelas, aumentando ou diminuindo a velocidade ou a quantidade de luz emitida. Em chuveiros elétricos, alguns mais caros, vamos dizer assim, tem o potenciômetro também, que você consegue regular a quantidade de energia que vai passar por resistores. Agora, como para aqueles tradicionais, aqueles pequenininhos lá, os Lorenzex da vida, em casa tem, tá? Nesse caso, aí só tem 4 ou 3 variações. 0, né? Ou verão, sem energia nenhuma, água natural. Verão seria o caso do, como eu dizer, o intermediário, né? Ou 1, tem uns que é 0, 1, 2, 3, dá desligado, 1, 2, 3 de energia. E no caso inverno, que seria o mais quente também. Como que ele funciona, né?
Temos aqui o cursor, que vai passar a quantidade de energia, né? Central terminal e o fim que vai passar energia. Então, a energia vem de um lado para o outro e o cursor vai dizer qual que é o caminho que a energia vai passar. Ele se ajusta geralmente a um resistor de 3 terminais, onde a conexão central é deslizante e manipulável. Se todos os 3 terminais são usados, ele atua como um divisor de tensão. Capacitores e indutores. Apesar de não estudar a fundo esses dois elementos básicos, circuito basicamente capacitores e indutores armazenam energia. Aqui em cima vocês estão vendo capacitores bem diferentes, com variação de tamanhos e formas, né? Como que ele é formado? É formado por 2 placas metálicas com um dielétrico, um isolante no meio, né? Normalmente o isolante costuma ser uma cerâmica, sem polaridade, e já os outros eletrolíticos com polaridades. Indutores, né? Indutores são componentes que armazenam energia em forma de campo magnético. Geralmente são formados por bobinas, fio enrolado, com o condutor no meio. Ele é muito usado para quê? Para que eu vou ter um indutor desse aí? Normalmente é para utilizar em circuitos como um filtro, para passar e rejeitar as altas frequências. Então ele vai passar a filtrar a quantidade de energia que passa ali. Por exemplo, sinais de rádio, né? 3, 4G, Wi-Fi, esse tipo de sinal. Talvez não consiga reconhecê-lo num circuito pequeno, como que é no caso dos os smartphones, mas eles existem lá dentro. Diodos, esse é interessante, vamos lá. São componentes que têm capacidade de conduzir corrente elétrica em uma direção bloqueando em outra. Esse componente é chamado de retificação e pode ser utilizado para converter corrente alternada, ou vice-versa. O interessante é o seguinte, que vai em uma direção só. Mas o que isso tem de interessante para nós? Este aqui que é interessante, né? Ainda não. O diodo pode ser classificado como semicondutores, ou seja, ele passa uma corrente, mas não passa toda a corrente. Parte dele é transmitido em energia térmica. Ele é composto por materiais sílicos ou germânicos, cujas faces opostas são adotadas diferentes materiais durante sua formação. Aí causa sua polarização de cada uma em sua extremidade. De acordo com os materiais, tem a sua utilização para um tipo de circuito, né? Esse que eu queria falar com vocês, diodo emissor de luz, famoso LED, né? Que aí LED, por que LED, que é diodo emissor de luz? Se você pegar ele, pegar as iniciais e inverter, vai ver que é o LED, LED, né? Que aí está as siglas em inglês, traduzindo em português é diodo emissor de luz, ou luz emissor diodo. Você já deve ter visto, pelo menos, esses modelos aqui em vários equipamentos, né? No meu celular, por exemplo, quando eu coloco para carregar, aparece uma luzinha, é um LED. Na televisão, no computador, sempre tem uma luzinha indicando que está ligado, né? Então são LEDs. O mais interessante é que o LED, esse diodo, está tão presente hoje para nós, como lâmpadas, né? Lâmpadas que você coloca na sua casa comum, monitores, televisão, né? Painéis eletrônicos em lojas e principalmente em celulares, né? E no caso, os celulares costumam ser até menores ainda, os AMOLEDs. Esse modelo que vocês estão vendo aqui é um modelo grandes, é muito mais usado só para indicar que está funcionando algum equipamento. O do televisão, por exemplo, o modelo já é mais quadradinho, ele emite luz também. Lá em casa tem no jardim também, tem uns lá que você carrega durante o dia, painel solar, e à noite emite a luz. Fusível, né? Fusível, ele tem a função de proteger o seu computador. Proteção contra sobrecarregamento, né, do circuito, daquela sobrecarga nele ali. Qual é o objetivo dele? Ele se queimar em vez de queimar o equipamento. Então ele tem uma certa sensibilidade, ele consegue passar uma certa quantidade de energia, porém se a energia for muito grande, ele queima. Mas e aí? Vai queimar esse fusível toda hora? Toda hora eu não digo, né? Mas, por exemplo, se você tiver um filtro de linha, né, aquela tomada com 3, 4 saídas, com extensão, ou então aquele que você, os computadores tem aquele tipo de filtro de linha também, fonte, né, aquele fonte especial.
aquilo ali tem um fusível. Se queimar, vai queimar ele, em vez de queimar seu computador, sua televisão ou outro equipamento. Para trocar essa peça é facinho, baratinho. Você vai na loja eletrônica, R$1, R$2 você compra ela, mais do que comprar uma televisão novo, né? Ou um carregador novo. Transistores, né? Transistores são dispositivos semicondutores usados como amplificadores ou chaveadores. Sua entrada é uma corrente de tensão que altera a corrente de tensão de saída. Os transistores são a base de todos os circuitos integrados e placas modernas. Alguns, como os microprocessadores, possuem milhões deles. Esses modelos que nós estamos vendo são modelos extremamente grandes. Não dá para identificar isso aqui no celular, no microprocessador, né? Então, o pessoal, para colocar isso no microprocessador, tem que reduzir muito o tamanho, ok? Mas são bem bacanas, viu? Isso aí, quando eles inventaram esse negócio aí, e são semicondutores, quer dizer que passa energia nele, mas não passa toda a energia. Os transistores realizam inúmeras funções, sendo as mais importantes são como amplificadores de tensão e amplificadores de corrente, ou seja, aumenta a tensão e a corrente de determinada função. Relés, né? Um relé, né? Não é relé aquele relé, relé, ralé, não tem nada a ver com isso não. Nesse caso aqui, é basicamente aquele interruptor de lâmpada, por exemplo, né? É ligar e desligar, só que tem um circuito para fazer isso. Este modelo, por exemplo, aqui, ele é muito comum em fazer automação da casa. Tem mais uma outra parte, outro equipamento que é receber um sinal, né? Um Arduino, por exemplo, que você conecta na internet e através do seu celular você pode ligar ou desligar uma lâmpada, por exemplo. Por que eu faria ligar e desligar uma lâmpada com o celular, né? Por quê? Por exemplo, você chega de madrugada em casa e quer ligar uma lâmpada, não ficar no escuro, que vai deixar a lâmpada toda a noite ligada, vai gastar energia com ele. Não, usa o celular que liga e desliga para você sozinho, né? Abrir um portão com celular, poderia fazer isso, né? E várias outras utilidades, como programar para ele ligar, desligar uma bomba d'água, aguar as plantas na hora programada, né? Tem várias funções para estar utilizando ele, bem bacana para aulas de automação, ó. Condutores, né? É um condutor metálico que submete a uma corrente elétrica. Número elevado de elétrons passa a deslocar por esse condutor. Os condutores são materiais que oferecem baixíssima resistência à passagem de corrente elétrica. Tem resistência? Tem, mas é muito, muito pouca. Ao contrário dos semicondutores, que eles não são bons para condutor de eletricidade. Eles têm outras funções. Já vimos em slides anteriores que várias peças, circuitos, conteúdo lá, que existe esses semicondutores. Já no caso dos isolantes, o objetivo deles é não passar energia elétrica, ou seja, eles bloqueiam a passagem, eles não deixam passar lá. Se insistir demais, acaba queimando o plástico, queimando alguma coisa ali, né? Então vocês podem reparar muito bem que lá no poste da sua casa, quando vem lá a energia lá, ele passa por uma parte lá no poste, uma coisa de cerâmica. Cerâmica é um isolante, que não consegue passar um péssimo condutor de energia. Do mesmo jeito a madeira, do mesmo jeito a borracha. Agora, e a água? É um isolante ou um semicondutor? É um semicondutor muito ruim, né? Então, se estiver chovendo, relampeando, vou ficar no meio da chuva, ou na água, ou numa piscina? Não. Fica longe disso aqui, porque se cair um raio, uma poça d'água, se estiver nela, pode ser perigoso você levar um choque também. Belezinha? Atividades no portal, atividades comigo depois, ok? Dúvidas no WhatsApp, pode perguntar no grupo ou no privado. Até mais, hein?